Então, pessoal, boa tarde a todos, boa noite a todos aí, mais uma vez, dia 18 de janeiro, a segunda parte da nossa aula do dia 18. Então, nós estamos partindo agora para o finalmente na aula de leasing, né? Falando do CPC 6, ok? Muito bem, vamos lá, gente. A gente estava falando aqui, então, na questão da apresentação, tá? Apresentação. Ó, do balanço patrimonial, né? Então ele fala que eu estava falando que ele tem que ou divulgar ou colocar em nota explicativa. Então, a gente falou todos esses itens aí. Muito bem. Aí ele fala aqui, ó, então, na demonstração do resultado de outros resultados abrangentes, então o arrendatário deve apresentar despesa de juros sobre passivo de arrendamento, separadamente do encargo de depreciação para o ativo de direito de uso. Então, lá no DRE, preciso separar aquilo que é despesa de depreciação e aquilo que é juros. Preciso colocar isso separado, tá? Para poder deixar claro para o investidor, até quando você vai fazer uma análise, digamos, financeira aí, colocando, considerando, digamos, aquilo que é juros, porque você tem o EBITDA, você tem alguns indicadores, isso vai fazer diferença, tá? E de quando é somente a despesa de depreciação. Ó, despesas de juros sobre o passivo do arrendamento, então eu faço um componente de despesa, foi o que a gente tinha falado. Né, ó. Então requer que seja apresentado separadamente na demonstração do resultado de outros resultados abrangentes, tá? Bom, então na demonstração do fluxo de caixa, então isso aqui é importante, se você está fazendo lá atendendo o CPC 3, ele fala aqui, ó, o arrendatário deve classificar pagamentos à vista para a parcela do principal do passivo de arrendamento dentro das atividades de financiamento. Então, o principal, financiamento. Pagamentos à vista para a parcela de juros, aplicando os requisitos CPC 3, para juros pagos. Juros pagos é operacional, que é despesa financeira. Então vejam que na hora que eu estou fazendo fluxo de caixa, eu preciso separar principal, financiamento, tá? Despesa de juros, então vai ser operacional, vai entrar na DRE, vai estar lá nos juros. O pagamentos de arrendamento de curto prazo, aqueles até 12 meses, pagamento de arrendamento de baixo valor e pagamentos variáveis do arrendamento não incluídos na mensuração de passivo de arrendamento dentro das atividades operacionais. Então, vamos lá, despesa, o pagamento do principal, financiamento. O pagamento dos juros, operacional, porque vai estar dentro da despesa financeira. Contratos de arrendamento que eu estou considerando até 12 meses, ou seja, ou baixo valor, que são contratos operacionais, ele vai entrar como despesa operacional, vai entrar na atividade operacional. Tudo bem, gente? Dúvidas? Então, vamos lá. Continuando aí, a gente tem... Depois aqui, ó, então ele deve divulgar, aí a divulgação aqui é especificamente nota explicativa, tá, gente? Ó, colocar os seguintes para o período de relatório, lembrando que divulgação é nota. Encargo de depreciação para os ativos de direito de uso por classe de ativos, então se é depreciação de máquinas, depreciação de equipamentos, basicamente a gente já tem isso quando você vai fazer o CPC 27, mas aqui ele fala para você fazer isso também quando você tem esses encargos de depreciação para esses ativos de direito de uso, ou seja, direitos no leasing. Você tem na divulgação lá do CPC 27, você tem algo parecido com isso aqui. Despesas de juros sobre o passivo de arrendamento, então isso tem que estar separado, além da demonstração, né, da apresentação na divulgação também. Ó, e despesa referente a arrendamento de curto prazo, contabilizado, então, aplicando o item 6, a exceção. O item 6 é aquela exceção. Essa despesa não precisa incluir a despesa referente a arrendamento com prazo de arrendamento de 1 mês ou menos. Então, porque se é de 1 mês só, você fez aluguei uma máquina por 1 mês, você é despesa e acabou, não precisa ter uma divulgação separada para isso. E a despesa referente a arrendamentos de ativo de baixo valor, aplicando o item 6. O item D e o item C são exatamente a mesma coisa, tá? Ó, essa despesa não deve incluir despesa referente a arrendamentos de curto prazo, de baixo valor, incluído no item 53. Então, quando a gente fala aqui o item 53, ele dá ali se eu não me engano, um valor, vamos até dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver, item 53C, vamos lá. Acho que é importante a gente ver, 51, 52, 53, ó. Política de depreciação, calculado de acordo com o pronunciamento. Deixa eu mostrar aqui. Não tem um detalhamento não, pessoal, não tem um detalhamento, tá? Mas o item D e o item C são iguais.
Ó, continuando. Então, despesa referente a pagamento de variáveis não incluída na mensuração de arrendamento, precisa divulgar. A receita decorrente de subarrendamento, então, eu fiz o contrato de arrendamento e mandei isso para uma outra pessoa. Então, imagina que você alugou um imóvel e ali você vai fazer um coworking, por exemplo. Você vai pegar o imóvel e vai sublocar. Então, ali eu gero uma receita nessa sublocação, tá? Então, isso precisa ser, como ele está falando aqui, a gente precisa divulgar, ó, receita decorrente de subarrendamento, sublocação, saída de caixa total para o arrendamento, então quanto você pagou efetivamente, adição a ativos de direito de uso, então os valores. Normalmente aqui, pessoal, se você considerar o ativo mobilizado, na divulgação ele monta uma tabelinha. Então você vai colocar o valor inicial, o valor final, adições, alterações, né? Você já pode colocar tudo isso aqui como se fosse uma tabela. Ganhos ou perdas resultantes de transações de venda e retroarrendamento, se for o caso. Valor contábil de ativos de direito de uso ao final do período de relatório por classe de ativos. Então, você vai ter que falar o valor contábil, valor depreciado, alterações, juros, esse tipo de coisa que foi pago. Você pode montar uma tabela que ficaria muito mais fácil de você fazer. Tá claro, pessoal, isso aqui? Não? Fácil ou difícil esse procedimento todo aí que a gente viu? Mais ou menos. Diria assim, pergunto para vocês, isso aqui é melzinho na chupeta, ridiculamente fácil ou fácil? Só tem essas opções. Melzinho na chupeta. Melzinho na chupeta, contabilidade não existe. Não, né? É porque se eu admitir isso, eu estou desvalorizando a nossa profissão e os nossos honorários. Aí sim, aí sim. Quando falar que é fácil, eu falei, senta e... É isso mesmo, é isso mesmo. Ó, tá fechando o áudio de vocês aí, tá abrindo e fechando aí. Tá fechado. Abriu, agora vai. Então, o melzinho da chupeta não é, porque se alguém falar para mim que é, eu vou convidar a sentar e fazer, porque eu quero aprender o que é fácil também. César, na hora de fechar contrato aí, hein? Se a Solange estiver meio brava aí, o cliente apanha lá na hora, não apanha não? Não, até que eu sou muito boazinha, mas se eu percebo que a pessoa não valoriza, fala, mas está muito caro, eu falei, ok. Tá caro é nome de japonês. Tem que estudar muito para fazer essa profissão. Agora, se quer fazer assim, meia boca, tem muitos outros colegas por aí que fazem. Eu já falei para ela uma vez, fazer coisa errada não dá, eu não faço. Nem fale para mim. Então. Falo mesmo. Você vê que a gente tem essa característica, mas se você pegar aqui, por exemplo, o Isaías, a Luciana, né? Deixa eu ver aqui quem mais. A própria Glaucia, não sei se ela está no escritório aí, mas quem está em escritório de contabilidade, a Marta, que entrou agora, é assim, normalmente o pessoal não fecha contrato com o cliente, mas é difícil, Solange, porque a tendência é sempre o pessoal desvalorizar o trabalho. Empresa pequena e média, eles querem ver quanto vai pesar no bolso deles. Eu sei como que é, eu trabalhei metade da minha vida em escritório. Então, é triste, é complicado. Mas quando você tem um bom relacionamento, assim, o problema é quando o dono do escritório já começa pelo dono do escritório. Ele já não presta. Entendeu? Não tem diálogo. Aí fica difícil. Eu trabalhei em vários escritórios que foi mais fácil de lidar e outros não. Os que eu consegui lidar e que eu vi que tinha coisa errada, eu me coloco e falo, isso aí não está certo. Pronto. No meu caso, que sempre foi departamento pessoal, hoje em dia eu estou, com relação à lei, eu estou mais contente. Porque com o e-social vai ficar difícil para você burlar. Mas a dificuldade agora, por enquanto, está grande. Porque é uma coisa terrível isso daí, né? Eu quero dizer assim, tem muito detalhezinho, nunca teve tanto detalhezinho no departamento pessoal. Exatamente. Mas agora tem que cumprir. Antes era férias, vou dar férias para aquele cara, cancela a férias, dá férias, cancela, descancela, manda embora, demite. Não dava, não tinha condição. Agora não dá mais, né? Você precisa informar no dia, né? Então é complicado. Mas, enfim, lógico, né? Que eu estou falando para a Solange, fácil não é. Do que a gente viu até agora, o que eu diria que é, digamos assim, a maior dificuldade, talvez, é a leitura, o entendimento de alguns pontos do contrato, né? Eu acho que... reconhecer, né? Exatamente, Porque aí digamos assim, esses procedimentos, ele dificulta o reconhecimento, para você saber. E outra, claro que
depois que você define o reconhecimento, então você tem que pensar na depreciação, você tem que pensar aí no valor do passivo, nos reajustes, nas variáveis que você tem. Então, o primeiro item existe lá um leasing naquele contrato ou não? Né? Se o contrato é direto, perfeito. Então, mas, assim, o prazo, o reconhecimento, a mensuração é chatinho de fazer. Se ele não é muito claro, basicamente todos os itens eles serão, como diria, estimativa. Né? Isso é um pouquinho complicado. Eu só voltando um pouquinho nesse comentário aí de valorizar ou não, né? Fazer coisa errada, tem um cliente que eu tenho e ele sempre desvalorizou, né? Sempre queria fazer as coisas erradas e aí eu usei um argumento com ele um dia e aí ele parou, ele nunca mais quis fazer nada errado, né? Por causa da forma como eu coloquei, o argumento que eu usei para ele, né? Que foi que convenceu ele a fazer tudo certinho. Ele espelhava nota, um monte de coisa. E recentemente, com a crise, ele começou a vender sem nota e comprar sem nota, porque a situação ficou muito crítica, não tinha serviço, o preço estava muito difícil competir o preço, né? E aí ele estava me dando explicações, né, disso, né? Por que ele estava fazendo isso e tal, né? Ele falou, nossa, mas é muito diferente, aí pelo menos o dinheiro está entrando, porque não estava nem sobrevivendo, não estava nem ganhando para sobreviver, né? Falou, olha, eu não tenho nem argumento para falar para você que você não deve fazer isso, porque realmente é uma situação muito crítica, né? Diante dessa situação. Agora, a única coisa que eu tenho para falar para você, né? Porque ele estava, nossa, porque está sendo mais fácil, pelo menos está sobrando alguma coisa. Ele estava vendo a diferença, que fazia tanto tempo que ele fazia tudo certinho, que ele já não sabia mais qual era o quanto que entrava no bolso dele fazendo as coisas erradas, né? E aí eu falei para ele assim, quanto a isso eu realmente não posso te dar nenhum argumento para falar para você que você está errado no que você está fazendo, porque você sabe que está errado, né? Mas infelizmente a situação é muito crítica. Mas o que eu posso dizer para você é que todo o patrimônio que você tem hoje, você conquistou fazendo as coisas certas. Aí ele falou, realmente, você tem razão. Eu falei, então você não tem fazendo coisa errada. Exato. E desde quando ele começou a fazer tudo certinho, ele conquistou muitos bens, né? Muito patrimônio, né? E nunca teve uma fiscalização, nunca sofreu processo trabalhista. Então, acho que é tudo uma reputação, né? Então, a reputação que ele tem de fazer as coisas certas. E agora está fazendo errado por uma questão de sobrevivência, né? A gente precisa, digamos assim, ter o bom senso para saber separar isso daí, porque realmente não é, digamos assim, não é fácil, mas o quanto a gente puder evitar ou ajudar o cliente, dependendo do cliente, vale a pena. Tem cliente que não vale ajudar a fazer errado, eu não ajudo. Oi? Não. Eu digo ajudar a fazer certo. Não, ajudar a fazer errado, não. Ajudar a fazer errado eu também não faço, não, porque... Porque muita gente me questiona, fala que eu sou boba. Eu falei, não, eu sou boba, né? Não é boba. Você está fazendo certo, porque se você ajuda o cara a fazer o errado, é o que você falou. Isso desvaloriza a nossa profissão. Aí eu falo, mas você não sabe fazer? Não, sei fazer coisa errada muitíssimo bem. Eu nasci no meio do errado. A minha vida começou profissionalmente fazendo coisa errada. Só que a minha opção é fazer certo. É lógico. Enfim, mas vamos lá, dando andamento aí. Agora vamos falar do arrendador, tá? O arrendador. Algumas coisas são semelhantes, só que a gente tem que pensar que de um lado eu estou recebendo o bem, do outro eu estou transferindo o bem, né? Então, é como se nós pensássemos um lado do ativo e outro lado passivo. Ó. Então, o arrendador deve classificar cada um de seus arrendamentos como arrendamento operacional ou arrendamento financeiro. Isso aqui é igual, depende do tipo do arrendamento, né? O arrendamento é classificado como arrendamento financeiro se transferir os riscos e benefícios inerentes à propriedade, e o arrendamento é classificado como operacional se não transferir os riscos e benefícios. Isso aqui está lá nos primeiros slides, quando ele fala do conceito de arrendamento financeiro e operacional. O fato do arrendamento, então, ser um arrendamento financeiro ou arrendamento operacional, depende da essência da transação em vez da forma do contrato, ou seja, nós estamos falando de essência sobre a forma, tá? Então, vejam, pessoal, quando a gente terminar essas aulas aqui e for começar em fevereiro de novo, aí o pessoal que está, a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso, tá? Essência sobre a forma, eu falei muito rapidamente aí para alguns, mas nós vamos trabalhar um pouquinho mais isso como nós fizemos com a turma número 1, porque isso é conceito que está sempre, tá vendo? Ele sempre aparece, esse conceito, né?
Ó, a seguir exemplos de situações que, individualmente ou em combinação, normalmente levariam o arrendamento a ser classificado como financeiro. O arrendamento transfere a propriedade do ativo ao arrendatário ao final do prazo do arrendamento. Então, veja que esse fato faz com que ele seja ou tenha uma indicação muito forte de que é um arrendamento financeiro. O arrendatário tem a opção de comprar o ativo a preço que se espera que seja suficientemente mais baixo que o valor justo na data da opção se tornar exercível, para que seja razoavelmente certo na data da celebração do contrato que essa opção será exercida. Isso significa que, na hora do momento da assinatura do contrato, da celebração do contrato, você já sabe que você vai pagar um valor que seria mais baixo do que o valor justo. Isso faz com que você exerça, digamos assim, essa opção já no momento da compra. Então, isso já é um forte indicativo de que nós estamos falando de um arrendamento financeiro. O prazo do arrendamento é equivalente à maior parte da vida econômica do ativo subjacente, mesmo se a propriedade não for transferida. Então, aqui tem um detalhe importante, pessoal. Então, vamos supor que você pega a vida útil de um ativo. Ele é, por exemplo, 10 anos, e você faz um contrato de locação por 9 anos, e você não vai ficar com esse ativo no final. Ele é, digamos assim, na essência, um contrato de aluguel mesmo. Você vai ficar a vida útil do bem é 10 anos, você vai ficar 9 anos, no 9º ano você vai devolver. Você já sabe que vai devolver. Isso é leasing financeiro. Tá? Isso não é leasing operacional, porque você exerceu o direito na maior parte da vida útil do ativo. Tá? Viram como a gente classifica aí como arrendamento financeiro? Na data da celebração do arrendamento, o valor presente dos recebimentos do arrendamento equivale substancialmente à totalidade do valor justo do ativo subjacente. Então, vou supor, na hora que eu vou que eu vou celebrar o contrato, vou assinar, fechar o contrato, se eu pegar aquele bem, a vida útil dele, e trouxer a valor presente, ele é praticamente 100% do valor justo do ativo naquele momento. Tá? Ou seja, eu estou pegando praticamente 100% do valor justo naquele momento e estou pagando a prazo. É um arrendamento financeiro. Tá? O ativo subjacente é de natureza tão especializada que somente o arrendatário pode utilizar sem modificações importantes. Isso aqui é muito comum em máquinas. Tem determinadas máquinas que você faz o contrato que ele é tão específico que é só a sua empresa que pode usar. Tá? Não adianta, depois que você finalizar o contrato, outra empresa dificilmente vai usar aquela máquina porque ela é muito específica. Então, isso aí caracteriza como arrendamento financeiro. Tá? Indicadores de situações que, individualmente ou em combinação, também poderiam levar o arrendamento a ser classificado como financeiro. Se o arrendatário puder cancelar o arrendamento, então vamos lá, eu tenho o direito de cancelar, as perdas do arrendador associadas ao cancelamento são arcadas pelo arrendatário. Então eu cancelei o contrato, tá, de leasing, e qualquer perda que o arrendador tiver, eu, arrendatário, assumo, ou seja, é praticamente risco zero para o arrendador. Como o ativo, ele tem o conceito de transferência de riscos e benefícios, então veja que aqui ele está transferindo o benefício quando o arrendador usou e os riscos, porque se cancelar o contrato ele não tem perda. Então, é um arrendamento financeiro. Ganhos e perdas provenientes da flutuação do valor justo do residual são gerados para o arrendatário. Por exemplo, na forma de desconto de aluguel, que seja equivalente à maior parte dos arrendamentos de venda no final do arrendamento. Então, o valor justo do valor residual ele flutua, né? Então, esses ganhos aí provenientes, eles são gerados para o arrendatário, ou seja, de novo, você tem aqui benefício ou risco que é gerado a partir desses ativos e quem assume isso é o arrendatário, não é o arrendador, consequentemente, é um leasing financeiro. Se o arrendador tiver a capacidade de continuar o arrendamento por período secundário com aluguel que seja substancialmente menor que o aluguel de mercado, então, fui lá, fiz um contrato de aluguel por 10 anos, tá? Por um valor, uma parcela de R$1.000, vou imaginar que está dentro do mercado. Chegou nos 10 anos, eu continuo com aquele contrato, vamos supor que no meu contrato está falando que é operacional, mas eu continuo com aquele contrato pagando, sei lá, R$50 por mês. Veja, o valor é muito abaixo do que seria um contrato razoável naquelas condições. Isso configura como contrato leasing financeiro, tá? Bom, aqui ele fala, então a classificação do arrendamento é feita na data da celebração do arrendamento e é reavaliada somente se houver modificação. A gente falou bastante já dessa modificação e essa classificação eu vou colocar ele como operacional ou como financeiro na hora que eu assino esse contrato, tá? Na hora que a gente celebra. Lembre que tem a data de início e data de celebração, tá? São duas datas diferentes. Qualquer alteração nas estimativas,
Por isso que ele fala de modificação aqui do arrendamento. Por exemplo, alteração nas estimativas de vida econômica, valor residual do ativo, ou alterações nas circunstâncias, por exemplo, inadimplência, coronavírus, enfim, né, pandemia, esse tipo de coisa, lockdown, ó, não originam nova classificação do arrendamento para fins contábeis. Percebe, pessoal? Então, quando você tem alterações nas estimativas, você pode mudar, aqui está falando, ó, por exemplo, alterações na estimativa de vida econômica, valor residual, ou alterações nas circunstâncias, inadimplência, não originam nova classificação de arrendamento. Ou seja, você classificou ele como financeiro ou como operacional, esse tipo de problema que pode ocorrer, e é bastante comum ocorrer em contratos de arrendamento, contratos de financiamento, ele não é, digamos assim, um item suficiente para você desclassificar ele como financeiro e classificar como operacional. Apesar dessas diferenças, desses procedimentos que podem ocorrer, ele continua sendo classificado como financeiro. Não tem essa possibilidade de mudança, tá? E aqui ele vai falar, então, um pouco do arrendamento financeiro, depois do operacional, ó. Então, reconhecimento. Como é que eu reconheço um leasing financeiro? Na data de início, o arrendador, então, que é a pessoa que está cedendo, deve reconhecer os ativos mantidos em arrendamento financeiro em seu balanço patrimonial e deve apresentá-los como recebível ao valor equivalente ao investimento líquido no arrendamento. Tá, pessoal? Entenderam isso aqui? Não? Não? Vou desenhar. Vou desenhar. Isso aqui é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, vamos lá, eu tenho aqui, ó, imobilizado 1.000, tá? Ó, na data de início, o arrendador deve reconhecer os ativos mantidos em arrendamento financeiro e seu balanço patrimonial e deve apresentá-los como recebível. Então, o que acontece, pessoal? Esse item aqui, eu vou lá, eu fiz um leasing. Então, é como se eu fizesse isso aqui, ó, 1.000 contas a receber, que é o recebível, que ele fala aqui, ó, recebível, 1.000. Ó, 1.000, certo? Eu transfiro. Por quê? Todo mês, quando eu for pagando, quando eu for recebendo, eu vou ter aqui, ó, receita 100. 100. Perceberam? Ó, eu não tenho depreciação aqui. Entenderam? Entendeu, Solange? Ou seja, eu transfiro e contabilizo como recebível. Só que aqui nós estamos falando do arrendador. É o arrendador que vai fazer isso. Tá? O arrendador. Ó, que ele fala só o arrendador. Ó. O arrendador deve utilizar a taxa de juros implícita no arrendamento para mensurar o investimento líquido no arrendamento. Então, por quê? Eu tenho o investimento bruto, que é o total que eu estou fazendo, mas o líquido é o valor do custo do ativo menos o meu juros, os juros, a despesa financeira que a gente tem ali, para eu poder separar aquilo que é ativo e aquilo que é despesa financeira. E a mensuração subsequente, que é depois no fechamento, né? A cada fechamento. Ó. O arrendador deve reconhecer a receita financeira ao longo do prazo do arrendamento, com base em padrão que reflita a taxa de retorno periódica constante sobre o investimento líquido do arrendador no arrendamento. Ou seja, veja que aqui eu tenho, quando eu compro, a gente estava falando lá agora há pouco o seguinte, ó, então eu sou arrendador, eu tenho bem, eu preciso separar a parte que é despesa do principal, que é o pagamento, e a parte que é despesa financeira. Na verdade, ele fala a parte da depreciação e a parte da despesa financeira. Isso porque eu sou arrendatário, eu estou com o bem. Aqui nós estamos falando do arrendador. Então, o que ele vai fazer? Ele tem que reconhecer a receita da parte da locação e a receita da parte que é a parte financeira. Precisa separar também, tá? Por quê? Porque a receita financeira, e aí na receita financeira ele vai ter que reconhecer ao longo do tempo, em função aí do regime de competência, tá? E aí ele fala, ó, em padrão que reflita a taxa de retorno periódica constante no investimento líquido, certo? Ó, o arrendador objetiva alocar a receita financeira ao longo do prazo do arrendamento de forma sistemática e racional. Ou seja, a gente apurou essa receita como ela vai ser no contrato e mês a mês, né, de forma sistemática, racional, princípio da competência, mês a mês eu vou reconhecendo. Ele deve aplicar os recebimentos, ó, o arrendador deve aplicar os recebimentos do arrendamento relativo ao período contra o investimento bruto no arrendamento para reduzir tanto o principal quanto a receita financeira não auferida, né? Porque quando eu voltar aqui nessa contabilização aqui, gente, veja só, o que eu tenho aqui, ó, eu vou apagar aqui, ó, vou fazer de novo, né, ó, eu tenho aqui a seguinte situação, ó, vamos imaginar que eu tenho aqui o 1.000 ali, né, vamos pensar aqui no 1.000 aqui, ó,
Então, na hora que eu fizer aqui, meu contas a receber aqui, ó, imagina que eu tenho essa... Opa! Tem essa situação aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, contas a receber, né? Vamos colocar, só que é o seguinte, quanto que eu vou receber? Eu vou receber 1.200. Por que 1.200? Porque eu tenho aqui juros a receber, certo? Que vai ser uma conta redutora de 200. Então, eu vou reconhecendo o pagamento do principal e vou reconhecendo o pagamento dos juros, certo? É o que ele está falando aqui, ó. Deve aplicar os recebimentos relativo ao período contra o investimento bruto para reduzir tanto o principal quanto a receita financeira não auferida, né? Que é justamente esta receita financeira aqui. Ela vai ser auferida ao longo do tempo, tá? Bom, o arrendador, então, deve aplicar os requisitos de desreconhecimento e redução ao valor recuperável do CPC 48, que é de instrumentos financeiros, ao investimento líquido no arrendamento. Ele deve, então, revisar regularmente os valores residuais não garantidos estimados, porque trata-se de uma estimativa e o CPC 23 diz que a gente tem que rever as estimativas ano a ano, ou a cada fechamento, né, a cada reporte, utilizado nos cálculos de investimento bruto no arrendamento. Se houver redução do valor residual não garantido estimado, o arrendador deve revisar a alocação da receita ao longo do prazo. Por quê? Se houve uma redução no seu valor residual, significa que você vai receber menos, o seu juros é menor, então você precisa rever essa receita financeira para frente, né? E deve reconhecer imediatamente qualquer redução em relação aos valores acumulados. Ou seja, se aquilo que eu tenho para receber, aquilo que vai gerar uma receita financeira, ele reduz por conta de uma revisão aí nas minhas estimativas, consequentemente, eu preciso reduzir essa minha receita mais para frente aí. Esse aqui é o conceito básico do, digamos assim, de reconhecimento do financeiro. E aqui o operacional. O operacional é mais simples, pessoal. O operacional é mais fácil. O arrendador deve reconhecer os recebimentos decorrentes de arrendamento como receita pelo método linear ou em outra base sistemática. Então, eu pego lá, veja, o arrendador reconhece os recebimentos de arrendamento decorrente de arrendamento operacional como receita. Ele continua lá no meu ativo imobilizado, certo? Não, minto. Eu tenho que dar baixa, mas eu vou reconhecer ele de forma linear. Tem que dar baixa porque é outra pessoa que vai depreciar, porque é outra pessoa que está usando. O arrendador deve aplicar outra base sistemática se essa base representar melhor o padrão em que o benefício do uso do ativo é diminuído, né? Então, normalmente ele fala assim, pessoal, método linear, porque à medida que a pessoa vai usando, eu vou recebendo. Só que, às vezes, dependendo do tipo do ativo, então, por exemplo, eu posso fazer isso não pelo tempo de forma linear, mas ele já falou pela quantidade produzida, pela quantidade de cópias. Vamos imaginar que você está falando de uma cafeteira, ele mede a quantidade de cafezinhos que aquela máquina faz, horas de voo, horas de trabalho, enfim. Então, eu preciso pensar nesse padrão, quer dizer, eu preciso conhecer esse padrão, evidentemente que a empresa normalmente sabe isso, e vou fazer essa depreciação e essa alocação a partir desse padrão, tá? Então, ele fala aqui, ó, eu vou reconhecer essa receita a partir desse padrão. Ele fala método linear, se você não tem o padrão. Se há um padrão ou uma base específica, eu vou reconhecer dentro dessa base. Como eu disse, horas, quantidade produzida, esse tipo de detalhe, tá? O arrendador, então, ele reconhece os custos, incluindo depreciação incorridos na realização da receita do arrendamento como despesa. Então, reconheço a receita e reconheço também a depreciação. Então, reconheço os custos na aquisição do bem, como a gente já falou, eu vou reconhecer o meu ativo como... É que aqui a gente não tem... Ele não reconhece como ativo, né? Ele vai reconhecer como despesa mês a mês. Então, eu reconheço os custos, e aí incluindo a depreciação, incorridos na realização da receita, como despesa. Tudo vai para a despesa. É o valor que eu pago, mais a depreciação que você teria aí. O arrendador deve adicionar os custos diretos iniciais incorridos na obtenção do arrendamento operacional ao valor contábil do ativo subjacente e deve reconhecer esses custos como despesa ao longo do prazo de arrendamento, na mesma base que a receita do arrendamento. Se é tempo, se é quantidade, se é horas, enfim, né? Aqui, basicamente, pessoal, que eu não sei se vocês perceberam, mas nos remete a você, no caso do operacional, você tem um controle à parte, né? Porque o que ele mostra aqui para a gente? Que não é única e exclusivamente, de forma simples, é assim, o valor que eu pago mês a mês eu lanço como despesa e acabou, certo? Mas veja que ele fala para você incluir a depreciação, para você incluir outros custos. Perceberam que ele pede para você fazer isso? Então, a percepção que eu tenho aqui é que, embora ele seja operacional, eu vou reconhecer mês a mês,
mas eu preciso saber exatamente qual o custo, quanto seria a depreciação daquele bem, ou seja, eu vou reconhecer ele como despesa mês a mês, mas eu preciso incluir esses outros gastos também, não somente, única e exclusivamente, o valor da parcela paga. Que, na prática, quem faz isso daí, que está aqui no grupo, né, com certeza faz isso, ou seja, pega o valor da parcela e lança como despesa. A maioria faz isso, mas vocês estão vendo que deveria incluir outros itens aqui, né? Ó, então, a política de depreciação para os ativos depreciáveis, sujeitos a arrendamentos operacionais, deve ser consistente com aquilo que é feito lá no CPC 27, se for imobilizado, ou CPC 4, se for um ativo intangível. Então, eu vou pegar minha política de depreciação, amortização, eu vou ver onde se encaixa, se é imobilizado ou ativo intangível, e ali eu vou depreciar ou amortizar. O arrendador, então, ele aplica também o CPC 01, ele tem que fazer teste de impairment, apesar, veja que ele fala método do custo, ó, para determinar se o ativo subjacente sujeito a arrendamento operacional apresentar problemas de redução ao valor recuperável e deve contabilizar qualquer perda por redução ao valor recuperável identificada, tá? Então, por isso que eu estou falando, o que me parece aqui é que eu preciso ter um controle à parte desse ativo. E aí eu vou contabilizando mês a mês em função desses itens, perda, né, a própria depreciação, a própria mensuração do custo. O arrendador, fabricante ou revendedor, ó, não deve reconhecer nenhum ganho na venda de celebração de arrendamento operacional, pois essa operação não é equivalente a uma venda. Então, veja que aqui mesmo na essência e na forma é equivalente a uma operação de aluguel. Tá? Efetivamente é como se fosse um aluguel. Então, eu não vou reconhecer, digamos assim, um financiamento. Na outra opção, né, no financeiro, eu posso, no momento da venda ali, no momento inicial, na celebração do contrato, ter um ganho ali. Por quê? Porque eu estou vendendo a um determinado preço, a um determinado custo, vou ter um outro valor, então ele fica como se fosse uma espécie de venda, porque isso você está celebrando no momento do contrato. Ou seja, você já está assumindo que vai ficar com esse ativo. Então, em tese, você já está comprando aquele ativo. Tá? Então, nessa compra, eu, vendedor, arrendador, até posso reconhecer um ganho de venda, uma receita de venda, caso haja. O que não pode ocorrer aqui no caso do operacional. No caso do operacional, isso não pode acontecer. Por quê? Porque ele não é equivalente a uma venda e aqui na essência nós temos efetivamente um contrato de aluguel, tá? Ó, e aqui, pessoal, a gente entra no último pedacinho aí, hein? Aí sim, a divulgação. Ó, então, no arrendamento financeiro, o arrendador deve fornecer explicação qualitativa e quantitativa. Qualitativa é explicar os porquês, quantitativa mostrar os valores, sobre as alterações significativas no valor contábil do investimento líquido em arrendamento financeiro. O arrendador deve divulgar a análise de vencimentos dos valores dos arrendamentos a receber, ou seja, mostrar um aging listing, assim, né? Falar, ó, então eu tenho crédito, eu vou receber tanto sei lá, em 6 meses, tanto em um ano, 18 meses, 20, e assim, 24, 36, e assim sucessivamente, tá? Ó, mostrando os valores de arrendamento não descontado, ou seja, o valor não é trazido a valor presente, é o valor que você vai receber no futuro mesmo, anualmente, para cada um dos primeiros 5 anos, no mínimo, tá? E o total de valores para os anos remanescentes. Então, é o que eu falo, ó, contrato de leasing para 1 ano, para 2 anos, 3 anos, dependendo dos prazos que você tiver. Se você estiver falando em meses, né? Pode ser lá 1 ano, tal, até chegar a 5 anos. Às vezes você tem prazo que o contrato de locação é acima de 5, 10, 15 anos. Você está falando de máquinas de grande porte, você está falando de imóveis, digamos, industriais, que são coisas... Imagina, tem imóvel industrial que o cara paga aí o aluguel e fica 10 anos, 15, 20 anos, né? Banco tem bastante isso. Pega um imóvel gigantesco, o cara fica 20 anos no imóvel. E aí teria que ter essa divulgação específica aqui. O arrendador deve, então, conciliar os recebimentos do arrendamento não descontado ao investimento líquido no arrendamento. A conciliação deve identificar receita financeira não oferida, referente aos valores do arrendamento, a receber e qualquer valor residual não garantido descontado. Ou seja, eu tenho lá um investimento líquido no ativo, né, que foi aquilo que eu gastei para adquirir, e tenho lá o valor que eu vou alugar isso daí. Então, eu vou ter juros. Então, eu preciso pegar esse valor que eu tenho a receber com juros, quanto é, e o quanto eu tenho de valor líquido desse arrendamento. A diferença vai ser o meu ganho, e aí eu vou ter que divulgar essa diferença, tá? Fazer essa conciliação aí. E aqui o operacional, pessoal. Para itens do ativo imobilizado, sujeito a arrendamento operacional, o arrendador deve aplicar os requisitos de divulgação do CPC 27, imobilizado. Ao aplicar os requisitos de divulgação, o arrendador deve desagregar cada classe de imobilizado em ativos sujeitos a arrendamentos operacionais e ativos
não sujeitos a arrendamentos operacionais. Ele fala aqui, pessoal, do CPC 27, nos dá a impressão que nós estamos falando de imobilizado, mas ele está falando dos requisitos de divulgação. Então, para o leasing operacional, eu vou lá no CPC 27 e falo o que o CPC 27 pede para divulgar. Esses itens. Então, são esses itens que eu tenho que considerar também no leasing operacional. Não é que eu vou contabilizar e registrar como ativo imobilizado, tá? Porque senão dá essa impressão para a gente e essa impressão está errada. Vamos lá. Ao aplicar os requisitos, o arrendador então deve desagregar, nós falamos isso, consequentemente, o arrendador deve fornecer as divulgações requeridas pelo CPC 27 para ativos sujeitos a arrendamento operacional, por classe de ativos subjacentes. Ou seja, eu tenho tantos ativos lá na minha fábrica, esses ativos eles são ativos, são contratos de leasing operacional. Então, isso precisa ser divulgado, tá? Separadamente de ativos próprios, detidos e utilizados pelo arrendador. Por quê, pessoal? Às vezes você tem um monte de máquinas lá na sua empresa, são contratos que você está considerando como leasing operacional, porque o CPC permite, vamos supor, dentro de algumas características que a gente já viu, você está gerando receita, e às vezes quem está olhando de fora fala, puxa, mas você tem tudo isso de máquina, tudo isso de equipamento aqui, e você não tem imobilizado? Né? Então, por isso que a gente precisa, digamos, fazer essa separação, divulgar esses itens, porque senão você fisicamente ele gera benefício para você, mas contabilmente ele não tá registrado como ativo, né? Então, por isso que precisa ser feita essa divulgação. O arrendador deve aplicar os requisitos de divulgação no CPC 01, se houver impairment, se houver alguma perda estimada, então você vai usar o CPC 01, CPC 4, no caso dos procedimentos não só de amortização, mas de divulgação, se for um ativo intangível, CPC 28, se for uma propriedade para investimento, e o 29, para ativos sujeitos a arrendamentos operacionais, ou seja, o 28, propriedade para investimento, e o 29, ativo biológico. Se por algum motivo eles forem adquiridos por meio de leasing, e eles são propriedades para investimento, então, efetivamente, nós teríamos que fazer essa divulgação específica para esses itens. Quando que eu tenho um ativo, uma propriedade para investimento como leasing, né? Porque a gente fala assim, o leasing eu sempre estou pensando na minha máquina, no meu equipamento. Mas imagina que eu aluguei uma sala grande e estou sublocando. Entendeu? Então, por exemplo, se eu estou locando, eu tenho direito de uso e estou sublocando. Então, eu tenho um contrato de leasing com o meu arrendador, mas tenho contabilmente aquilo é uma atividade, como é que se diz? Uma propriedade para investimento, porque eu estou sublocando, estou gerando receita não pelo uso, mas pela locação. Só para ficar claro aí quando que a gente teria essa situação, tá? Então, bem no finalzinho, pessoal, se não for o último slide aqui, o arrendador deve divulgar análise de vencimentos de seus recebimentos do arrendamento. É aquilo que a gente falou agora há pouco, tá, pessoal? É você mostrar, digamos assim, a gente chama isso basicamente de aging list, né? Os valores de arrendamento não descontados. Sempre que ele fala não descontado, pessoal, porque não está trazido a valor presente, é o valor futuro desses recebimentos, tá? É o valor sem trazer ele a valor presente, é o valor da parcela que será lá no futuro. A serem recebidos anualmente para cada um dos primeiros 5 anos no mínimo, e o total dos valores para os anos remanescentes, exatamente o que nós vimos no leasing financeiro, tá? É isso aí, né? Então, vejam, pessoal, o que eu percebo aqui, terminamos meia hora antes ainda, hein? O que eu percebo? Eu pensei que ia demorar mais, viu, gente? É que a gente falou um pouco no sábado, né? A gente falou no sábado, por isso. Senão daria 2 aulas certinho. Daria uma aula certinho. A gente tem no contrato de leasing, gente, é o seguinte. Primeiro, separar leasing operacional de leasing financeiro. Itens que a gente tem que considerar. A transferência de riscos e benefícios. Tá? Se transfere, então você tem basicamente um contrato financeiro, um leasing financeiro. Caso não, você tem um leasing operacional. Nós temos a condição de registro do leasing operacional, considerando a exceção. Contrato de até 12 meses ou prazos inferiores. Considerando que dentro desses prazos, eu posso modificar esses prazos, eu posso exercer o direito de aumentar ou diminuir esses prazos. Consequentemente, esse aumento ou diminuição vai fazer com que eu considere ele como item financeiro ou item operacional. Tá? E a gente tem que também fazer a consideração, pessoal, na hora que você está analisando esse contrato,
Se a gente tem um contrato que é uma operação comercial normal, digamos assim, mas ali dentro tem um contrato de leasing, tá? Como eu disse, às vezes tem contratos que eles são especificamente de leasing, você sabe. Então, o contrato que eu tenho com a imobiliária aqui, com a proprietária aqui do imóvel que eu alugo, a gente já sabe que esse está dentro daquilo que nós chamamos de um contrato de leasing, tá certo? Agora, como o exemplo que eu usei aí com o César, aí, ele falou muito bem, ele deu o exemplo perfeito. Ele está vendendo a mão de obra dele, mas ali dentro tem lá um equipamento que ele está cedendo junto com a mão de obra. Você tem um contrato de leasing, então isso precisa ser considerado contabilizado separado, você identificar se é financeiro, se é operacional, e levar em consideração aqui as divulgações específicas. Claro, e a contabilização. Se você está no lado do arrendador, então você tem o bem. Lembre-se que ele está no seu ativo imobilizado. Na hora que você vai arrendar esse bem, você pega, por exemplo, a Localiza. Ela tem um veículo, está no ativo imobilizado dela. Na hora que ela aluga isso, em tese, ela deixa de ter esse ativo imobilizado e, claro, também temos que ver se está fazendo, estou falando num leasing financeiro, tá? Ela pega aquele ativo imobilizado, ela fez um contrato de 2 anos. Tira do imobilizado, coloca como contas a receber. Evidentemente, vai ter receita aí nessa transação, ela vai colocar como juros a classificar e, por competência, vai reconhecendo esses juros, né? Isso o arrendador. O arrendatário, ele vai receber esse bem, vai lançar no ativo imobilizado, o total no passivo, os juros a pagar, separar os dois. Então, de um lado você tem a receita financeira, do outro você tem a despesa financeira, certo? Se ele for operacional, aí eu vou ser sincero com vocês, hein, gente? Vocês sabem que eu sou bem transparente. Assim, eu fiquei hoje aqui, cada dia que a gente fala, né, gente, é uma coisa interessante, a gente fica com uma impressão diferente. Eu vou pesquisar, evidentemente, eu sou do tipo chato, que tudo eu acabo pesquisando, né? Um exemplo foi ontem, a gente participou do culto da família, né? E aí a menina que pregou o culto, lógico, tem uma menina de 15 anos, mas é uma menina realmente ungida aí por Deus, e ela falou assim, que quando Davi matou Golias, ela falou assim, não, então Deus deve ter falado, ela usou essa expressão, deve ter tocado no coração de Davi, para Davi ir lá e matar Golias. Vocês conhecem essa história, não conhecem, não? Né? Sim. Conhece, Solange? Sim. Foi lá, tal, você tem o Davi, pequeno, ruivinho, bonito, um homem bonito, né? Porque a Bíblia fala que ele era bonito. E ele vai lá e mata o dragão. Eu estou com um dragão na cabeça. Falando de Hot Wheels, o dragão, né? Essas que a gente falou, você falou da Barbie aí, né? Eu estou com esse negócio de dragão para dar o negócio pro meu filho. Tudo eu falo dragão. Então tinha lá o gigante, aí ele vai lá e mata o gigante. E assim, aí a hora que a menina falou assim, não, ele foi lá e Deus tocou no coração. Eu já tinha ouvido uma outra pregação e o pastor falando assim, no rádio, né? Eu sempre ouço, principalmente quando eu estou dirigindo. O pastor falou assim, então, porque Davi, ele perguntou quais eram os benefícios que o rei Saul ia dar para quem matasse o gigante. Aí ia isentar de impostos, ia dar a filha dele como esposa, ia dar riqueza. Aí Davi não pensou 2 vezes, falou, não, é comigo mesmo, eu vou lá, né? Eu quero ganhar dinheiro, enfim. E foi lá e matou. Aí eu fiquei na dúvida, falei, mas qual dos dois? Aí eu fui pesquisar, assim como eu faço com a norma aqui. Aí eu fui ver, aí eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte, olha só como funciona, hein? Deus não falou para Davi em momento nenhum ir lá e matar o gigante. Deus não falou para ele. E mais, Davi, ele pergunta dos bens, mas não fica claro se ele quer realmente aqueles bens. Mas ele fala assim, quem é esse filisteu que está ofendendo o exército do Deus vivo? Por conta disso, ele fala, deixa comigo. Eu mato o leão e o urso, vou matar esse cara. Aí ele vai lá e mata. Percebe? Mas isso é detalhe que quem não acompanha, quem não estuda, não sabe. É a mesma coisa a norma. Vamos lá, onde eu quero chegar com isso? Não sei se ficou claro para vocês, mas eu sempre falei que o leasing operacional, e você já deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes, que a gente pega o contrato de leasing operacional. Não reconheço ele no meu balanço, e a cada parcela, eu reconheço só a parcela do mês. Não é assim? Em tese, o que nos parece que é o valor que a gente vai pagando. Certo ou não? Certo. Mas,
Fala aí, Daiane, você não falou nada hoje, hein? Fez 2 comentários aí, hein? Quando você não fala, eu fico preocupado. Mas, não sei se vocês tiveram, até pela minha fala, não sei se eu induzi, né? Mas o que ficou claro para mim é que, assim, embora você tenha um leasing operacional, você tem que ter um controle extra contábil desse leasing operacional, embora você não registre no balanço, ali você tem que considerar outros custos, você tem que considerar a depreciação e não única e exclusivamente o valor da parcela. Pelo menos, hoje eu tive essa impressão. Eu mesmo mudei a forma de falar aí, né? O que vocês acham, pessoal? Para a gente encerrar, né? O que vocês acham desse meu pensamento? Vocês acham que está certo ou não? Vocês tiveram essa impressão também ou não? Ou ninguém não teve impressão nenhuma mesmo? Me pareceu que o leasing, ele conversa com mais outros CPCs, né? Mais. Porque os outros, eu me lembro de tudo que nós estudamos. Eles são muito isolados, né? Era isolado, e me pareceu que o leasing, ele conversa, mas são mais aspectos que você... Perfeito, a sua observação é perfeita. É isso mesmo. Que ele conversa com o imobilizado, ativo intangível, propriedade para investimento, ativo biológico, CPC 01 do impairment, né? Serviços também? Oi? Serviços. Também, contratos de receita, CPC 47, e você pode, e o valor justo, né, que também poderia considerar valor justo, e mais, Solange, a gente poderia pensar em termos de... E assim... Oi? Acho que tudo é assim em contabilidade, mas me parece que precisa de um acompanhamento mais próximo, Precisa. mais constante e muito controle, né? Eu concordo com você, porque não é algo tão difícil. O difícil, no meu entendimento, é a interpretação para você poder reconhecer. Isso é difícil. Tá? Eu dei muito treinamento na KPMG e os próprios auditores, eles sempre falavam lá para mim. Falavam, professor, olha só, assim, a gente tem uma dificuldade enorme, porque, imagina, você pega empresas multinacionais e aí entra, por exemplo, o CPC2. Imagina que nós falamos no sábado. Você faz um contrato de leasing, que é uma operação lá fora. Além de tudo isso, a gente tem a conversão desses pagamentos. Percebe? Então, dificulta ainda mais. Né? Nossa. Então. E o que ficou um pouco mais claro para mim é que o leasing operacional, ele demanda mais controle do que parece que ele demanda. Como eu disse, eu sou chato, dei esse exemplo do Davi, porque eu fui pesquisar e vou pesquisar isso também. Né? Mas eu acho que demanda mais controle do que simplesmente reconhecer somente a parcela. Não sei se alguém tem algum caso aí de operacional. Alguém tem algum leasing operacional aí? No grupo? A Marta aí. É que o que a Marta tem, basicamente, ela já reconhece direto porque eu não tenho a documentação, mas não sei a Luciana, aí o Isaías, a Patrícia, a Daiane, a Glaucia. Oi? Hoje eu estou meio amuada. Não, fica tranquilo. Aliás, Marta, é o seguinte, hoje eu tive uma reunião na faculdade, foi uma reunião excelente, amanhã eu vou montar o horário, e os dias, amanhã à tarde, acho que eu já devo ter. Lembra que você me perguntou no sábado? Sim. Né? Eu já devo ter os dias certinhos, é terça e quinta, segunda e quarta. Mas a minha amiga deu certeza, ela vai participar sim, ela falou que só tá esperando você decidir. Está fechada. Amanhã e depois eu já faço isso, porque hoje teve uma reunião muito boa na faculdade, fiquei muito feliz. Muito feliz. Inclusive, ela falou que se arrependeu de não ter feito o IFRS. Né? Ela está dando emprego e ela tá vendo isso nas entrevistas. Que pede. Pede, lógico que pede. E hoje eu recebi uma mensagem, pessoal, só para vocês terem uma ideia, de um aluno ele foi meu aluno lá na KPMG. Né? Ele falou assim para mim, que ele perguntou se eu dou treinamento também de US-GAAP, porque a empresa dele, eles precisam de treinamento de US-GAAP porque não estão encontrando. Então, ele perguntou se eu ministrava. Né? O que é o US-GAAP, César? E muitas vagas pedem isso. Vamos lá, por partes. Então, assim, só respondeu o César Daiane, assim, o US-GAAP, nós não estamos falando de IFRS, e IFRS é a norma internacional. O US-GAAP são as normas só dos Estados Unidos. Seria tudo isso que a gente está falando aqui dos Estados Unidos. Era isso que eu ia perguntar, Daiane?
Isso, é porque muita vaga pede. Não, não é isso. Como é que é, Daiane? É que muitas vagas estão pedindo. Ah, então, exatamente. Eu até já pensei, pessoal, em abrir um curso de US Gap, né? Eu faria. Então, aliás, não exatamente uma pós como essa daqui, eu acho que a pós de FRS Só um curso livre. É melhor um curso, exatamente, para pegar as principais normas. Porque, gente, as pessoas acham que é igual, e não é igual, tem bastante diferença, tem várias diferenças, né? Viu, Pocopé, dizer que eu lembrei daquela velha, você deve ter escutado já, aquela velha frase, mind the gap. Mind the gap? Mind the gap. Mind the gap. Não, ele está relacionando o S-gap com o gap, não é? O gap que nós estamos falando tem 2 As, o gap que ele está falando tem 1. A gente chama de USGAAP, né? Mas aí precisaria ter noção de inglês, né, para fazer, né? Não, do mesmo jeito que está fazendo uma norma internacional aqui, nós estamos falando em português, não precisa necessariamente você falar inglês, mas é lógico que, assim, eu sempre falo, é uma questão, por exemplo, de objetivo, Martin, eu até já disse isso a você. Quer ir para uma multinacional? Então, vocês estão fazendo IFRS, façam alguns cursos de US Gap. Vocês viram que a Daiane falou? Tem muita gente pedindo isso, tem muita empresa pedindo. Por quê? Tem muito relacionamento com os Estados Unidos. E se a empresa que você vai trabalhar é uma multinacional americana, você precisa entender de US Gap. É lógico que tem alguns casos que eles aceitam IFRS. Então, se você fizer um balanço bem feito IFRS, evidentemente, está de bom tamanho. Mas tem alguns casos... Diga. Mas aí, no curso, você só iria mostrar a forma de apresentação, né? Então, eu preciso pensar, Daeli, porque preciso pensar. No caso desse aluno, ele foi meu aluno na KPMG, né? E assim, eu preciso ver exatamente o que ele quer e aí montar. Tem um lugar que eu dou treinamento, que vocês devem conhecer, alguém tal já devem ter visto, que é na... Como é que é? Puxa, esqueci agora. Deixa eu ver aqui. Caramba, esqueci, hein? Tô vendo aqui, ó. Na Premiere. Já ouviram falar na Premiere? Eu dou treinamento lá na Premiere, né? Claro que o único treinamento que eu ministrei lá é de orçamento. Lá eu dei um curso de orçamento. Orçamento e controladoria. Então, eu falo a parte de orçamento e o professor Joaquim, a gente divide. São 16 horas. Desculpa, 16 horas, isso. No outro dia, ele fala da parte de controladoria, né? A gente faz um bem bolado. E lá ele já pediu para mim para a gente fazer esse curso de US Gap, porque ele disse que tem tido bastante procura. Mas lá ele pede para fazer um comparativo, tá? Que não seria tão ruim se a gente fizesse um curso aqui, por exemplo, de 4 horas para fazer um comparativo. As principais normas, essa norma é assim, essa norma é assim, que eu acho que já pelo menos daria uma boa noção, né? Sim, sim. Daria uma boa noção. Não esquece de mim, tá? Para esse daí. Né? Ó, já tem 2. Não, esse ano, pessoal, é o seguinte. Bom, vamos lá, vamos finalizar aqui, aí eu vou fazer alguns comentários com vocês. Ficou claro, pessoal, essa questão do leasing? Tranquilo, não? Dúvidas? Depois eu vou ver se eu posto lá alguma atividade para vocês também. O outro eu vou postar, eu ia postar hoje, não consegui, porque eu fiquei fora hoje o dia todo. Por isso que eu estou até arrebentado, né? Tive reunião de manhã, enfim. Mas eu vou postar para vocês e amanhã, então, a gente tem aula, tá? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente não tem muitos alunos. Assim, a minha ideia é manter o calendário, tá? Mas como a gente tem poucos alunos, se vocês acharem, por algum motivo, que querem fazer, em vez de amanhã, terça, fazer na quarta, eu posso. Essa semana eu posso. Não, quarta eu não posso. Ou na quinta, né? Fala assim, professor, põe na quinta, porque é mais fácil. Coloca no grupo lá, tá, gente? Vocês é que definem. Eu estou de férias, só quarta-feira que a gente tem treinamento, né, Glaucio? Quarta-feira tem treinamento, hein? Você vai fazer treinamento lá comigo, né? Que é o último dia do preparatório para o CFC. Então, se vocês acharem que deve mudar por algum motivo, a gente muda, tá bom, pessoal? Coloquem lá no grupo, tá? De qualquer maneira, então vou encerrar aqui essa aula e qualquer dúvida estou à disposição, tá bom?